Olá, meu irmão, olá, minha irmã, você que nos assiste pela TV Diário do Sertão. Estamos vivenciando o tempo dos tempos, em preparação para a festa das festas. Eu sou o padre Francisco Ellison da Silva, sou sacerdote pela Igreja Católica Apostólica Brasileira, Diocese de Campina Grande. E temos a graça de todas as quintas-feiras estarmos aqui na TV Diário do Sertão, levando a palavra de Deus para o seu lar a partir das 19 horas, levando a Santa Missa. Como é importante assistirmos à Santa Missa, ficarmos em sintonia com o nosso Deus. Como havia falado, estamos vivenciando a Semana das Semanas. O tempo da Quaresma, ele teve início, foi uma preparação para a Páscoa. O tempo da Quaresma vem de 40, são os 40 dias em que a igreja se prepara para o grande dia, para a festa das festas, que é a Páscoa. Todas as igrejas de fé católica e apostólica professam essa fé. Nós fazemos parte da Igreja Católica Apostólica Brasileira, também não somos diferentes. Nós professamos essa mesma fé. Inclusive, as festas, os tempos litúrgicos, eles se coincidem. Alguma coisa muda, alguma coisa vai se modificando com relação à liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, mas nós vivenciamos a fé católica e apostólica. Somos uma igreja simples, uma igreja que busca vivenciar o que as primeiras comunidades cristãs vivenciaram: o amor, a fraternidade, a compreensão entre todos. Na quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo da Quaresma. Então, são 40 dias de preparação para a Santa Páscoa. Se nós contarmos da quarta-feira de cinzas até hoje, já dá 43 dias. Se nós contarmos da quarta-feira de cinzas até o sábado santo, já dá 46. Aí você pode perguntar assim, mas como? Se a Quaresma são 40 dias. Então, se nós pegarmos os 46 dias, da quarta-feira de cinzas até o sábado santo, então, nós pegamos aí os domingos, que são justamente 6 domingos, tiramos os domingos e dá justamente 40. E em muitas liturgias se prega assim, que a Quaresma começa na quarta-feira de cinza e se estende até a quinta-feira santa. Até a quinta-feira santa já vai dar 47 dias, Mas aí a igreja não conta os domingos, O domingo seria um domingo especial, seria um domingo reservado para uma reflexão maior, em que a igreja chama de os domingos da Quaresma, E aí o primeiro domingo da Quaresma até o quinto domingo da Quaresma, e o outro domingo depois do quinto domingo da Quaresma, já é domingo de Ramos. Esse também conta, dentro dos 6 domingos que constituem os 46 dias até o sábado santo. Extraindo esses domingos, a gente tem 40 dias. Então, a Quaresma, ela termina na quinta-feira, que é o tríduo pascal, mas não o tempo penitencial. O tempo penitencial, ele continua. A quinta-feira santa se inicia o tríduo pascal, É onde Jesus vai instituir a Eucaristia. É onde Jesus, o sumo e eterno sacerdote, vai pedir que cada vez que a gente lembrasse do seu sofrimento, da sua paixão, da sua morte, a gente fizesse isso celebrando a Santa Eucaristia. É a instituição da Eucaristia. É o dia em que Cristo nos ensina a humildade, em que ele, na ceia última, a última ceia, como assim é conhecida, como nós conhecemos, Jesus ergue-se da mesa.
Jesus, em um símbolo de humildade, coloca uma toalha na cintura e passa a lavar os pés dos discípulos. Quem lavava os pés das pessoas? Os servos, os escravos. Jesus, de mestre, passa a ser servo, passa a ser escravo. E Pedro, tomado de espanto, ainda diz: não, Senhor, o Senhor não pode me lavar os pés. Eu não sou digno que o Senhor me lave os pés. E Jesus olha para ele e diz: olha, Pedro, se você não me deixar lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E Pedro, com aquele gesto de fé, diz: não, Senhor, então não me lave somente os pés, lava as mãos, lava o corpo. E Jesus vai dizer: quem está limpo não precisa lavar-se. Porque Jesus estava aí se referindo a Judas que o iria trair. Pois bem, no primeiro domingo da quaresma, o evangelho, Jesus se apresentava no evangelho como aquele que nos ensina a vencer as tentações. Jesus vai para o deserto. Diz o evangelho que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, onde lá ele jejumou, orou, se preparou para começar a sua vida pública. E lá ele foi tentado pelo espírito maligno, por Satanás. E lá ele vence as tentações do maligno, nos ensinando que o período da quaresma é este tempo em que nós devemos também vencer os nossos erros, vencer as tentações do egoísmo, da ganância, da falta de amor, da falta de solidariedade. Então devemos vencer tudo isso, principalmente vencer as tentações do ter, do poder e do prazer, que foram justamente as tentações que o maligno ofereceu para Jesus. O ter, o poder e o prazer. Nós estamos vivendo em um mundo que nos oferece muito disso. Estamos vivendo em um mundo em que os valores éticos, morais, religiosos, familiares parecem ter desaparecido. Parece que nós vivemos em um mundo avesso, um mundo diferente, um mundo em que tudo é permitido, um mundo em que Deus, principalmente, parece não ter lugar. Um mundo em que Jesus Cristo é celebrado e é vivenciado a partir de festas, a partir do lucro, a partir da ambição. A gente começa a perceber isso nas festas religiosas, desde o Natal até a Páscoa. A Páscoa, principalmente, simbolizada pelo consumismo. O consumismo é o chocolate, é a festa, é as pompas. Tudo é festejado. E parece que menos Jesus é louvado, menos Jesus é louvacionado, né, diante dessas questões oferecidas pelo mundo capitalista. No segundo domingo da quaresma, Jesus convida Pedro, Tiago e João para ir se retirarem juntos a um lugar. E Jesus vai até o Monte Tabor. E lá ele se transfigura diante dos apóstolos, nos dizendo o quê? Que nós precisamos também nos transfigurar. Nós precisamos nos recolher. E a partir desse recolhimento, a gente passar a reconhecer o nosso pecado e saber que reconhecendo o nosso pecado, se arrependendo de coração, também poderemos ressuscitar com Cristo. A ressurreição de Cristo, Cristo se transfigura. E perto de Jesus, diz a Sagrada Escritura, aparecem Moisés e Elias, representando a lei, representando a antiga lei. A antiga lei, a partir de Moisés, que foi cravada na pedra. E Jesus se transfigurando, representa ali a nova aliança de Deus com o seu povo. O período da quaresma, quando a gente pega as leituras do Antigo Testamento, a gente se depara com a figura de Abraão. Abraão, conhecido como o pai da fé, é aquele que através dele Deus prometeu uma descendência.
Somos descendentes de Abraão devido a essa promessa, devido a essa aliança que Deus fez com seu povo, começando por ele. Pois Moisés estava ali no Monte Tabor representando a antiga lei. Elias, o profeta, a profecia que Cristo realmente era aquele esperado pelo povo de Israel, o Salvador do mundo. Cristo é a nova aliança. A antiga aliança foi cravada na pedra. A nova aliança agora, como diz a profecia, deve ser cravada no peito do homem. Deve ser cravada no peito e não na pedra. É a palavra de vida, é o amor, é a fraternidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi o mandamento que Cristo deixou. O terceiro domingo, Jesus nos apresenta, ou seja, o Evangelho nos apresenta a figura da samaritana. Aquela mulher que representava ali o povo samaritano. Quem era o povo samaritano? Era um povo excluído do convívio do povo judeu. O povo judeu era um povo que, por ser o primeiro povo da aliança, a aliança de Deus feita com ele, achava que os outros povos estavam excluídos, estavam fora do convívio deles e acabavam, cometendo, se fosse nos tempos de hoje, vamos dizer, a intolerância religiosa, não aceitava, e Jesus veio acabar com isso. Jesus, enquanto eles julgavam, enquanto olhavam para a religião, enquanto olhavam para o erro pessoal, Jesus olhava para o coração. Jesus olhava para a misericórdia, A misericórdia de Jesus, ela vai muito além do que as leis, do que os sacrifícios. E ele mesmo, em outras ocasiões, vai dizer que quer a misericórdia e não o sacrifício. Olha só para quem Jesus veio. Jesus veio justamente, em outras ocasiões ele vai dizer que um doente precisa de médico. Quem está são, quem está com saúde, não precisa de médico. Olha para quem ele veio, para aquela ovelha perdida da casa de Israel. Por isso que ele vai dizer que é o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a sua voz. As suas ovelhas ouvem a sua voz. Por isso que ele vai dizer que eu sou o bom pastor e fora deste redil existem outras ovelhas que também devo cuidar delas. Então ele quis dizer o quê? Que existe o grupo aqui, mas esse grupo não é privilegiado porque existem outras pessoas, outras ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí está sintetizada toda a missão de Jesus para quem ele veio. Para aquele que realmente quer abrir o coração e se arrepender. E quando ele curava, quando ele perdoava, ele fitava os olhos na pessoa e dizia: vá e não peques mais. O quarto domingo da quaresma, meus irmãos, ficou conhecido assim, isso é celebrado na liturgia antiga desde muito tempo, como Domingo Letaré, ou seja, o domingo da alegria. É como se a liturgia estivesse nos convidando, estivesse nos alertando e nos dizendo assim, que a ressurreição do Senhor, o grande dia está chegando. Nos preparemos na quaresma, nos coloquemos nas mãos dele, porque o grande dia está chegando. Esse é o domingo da alegria. Por isso que os sacerdotes de fé católica e apostólica, nas suas liturgias, nesse domingo, eles optam pela cor rósea, que simboliza a alegria. A cor litúrgica do tempo da quaresma é a cor roxa. A Igreja Católica Apostólica Brasileira também segue essa tradição do catolicismo, porque a Igreja Brasileira também veio da Igreja Católica, do catolicismo. E o quinto domingo, no quarto domingo, Jesus vai nos apresentar a figura do filho pródigo. Quem era o filho pródigo? O filho pródigo representava ou representa todos nós, pecadores. Na cultura judaica, se o filho, por exemplo,
o pai em vida e ele pedisse o bem aos pais, que o pai dividisse os bens para que ele usufruísse daqueles bens, e um dia ele voltasse, o filho teria que ser tratado como um escravo. O filho iria trabalhar, não ia fazer mais parte do convívio. Isso era a cultura judaica. Então, você só poderia receber a herança se o pai morresse. Se o pai em vida, que você podia pedir a herança, o pai estando em vida. Mas se você pedisse, e depois se arrependesse e voltasse atrás, você ia ser tratado como um dos servos do pai. E foi assim nesta parábola que Jesus nos colocou. O pai representando aí Deus que é misericordioso, Deus que detesta o pecado, mas ama o pecador. Nosso pecado podendo ser do tamanho do mundo e a misericórdia de Deus do tamanho do universo. Se o nosso pecado estiver do tamanho do universo, a misericórdia de Deus entra de galáxias adentro e é do tamanho do universo, né? Maior que o universo. Significando dizer, meus irmãos, que Deus perdoa sempre. Agora Ele quer que nos voltemos de coração arrependido, de coração sincero, e escutando as palavras do Mestre: vá e não peque mais. Este é o verdadeiro sentido da quaresma. A quaresma que nos trouxe a intenção do jejum, né? Da oração e da caridade. Oração, jejum e caridade. A penitência, a abstinência de tudo aquilo que a gente mais gosta. A abstinência de tudo aquilo, por exemplo, que nos impede de chegar até Deus. Agora não é passar a quaresma e continuarmos fazendo a mesma coisa. Escute a palavra de Jesus. Vá, mas não peque mais, porque a misericórdia de Deus é infinita. E o filho pródigo vai até o pai arrependido, gasta os bens do pai e depois volta ao pai. Já sei, vou dizer ao meu pai: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de vosso filho. Trata-me como um dos teus empregados. E o pai não quer nem saber. O pai manda logo matar o novilho mais gordo, colocar um anel no dedo, dar uma festa, e depois vai chegar o filho que nunca deixou o pai. O filho que representa aquele que fica dentro de si com ciumeiras. Isso é natural do ser humano, né? A ciumeira, a ganância, dizer, mas como é que pode? A falta de perdão, a capacidade de não perdoar. Porque no período da quaresma, em preparação para a Páscoa, meus queridos irmãos, Páscoa é vida nova. A quaresma foi esses 40 dias de oportunidade que nós tivemos de olharmos para dentro de nós, olharmos para dentro de nós mesmos, nos arrependermos, mudarmos de vida. Páscoa é passagem de uma vida ruim para uma vida boa, passagem da morte para a vida. Para nós, passagem de uma vida errada para uma vida virtuosa na graça de Deus. Ou seja, o abandono do pecado e o abraço da graça de Deus através de Jesus Cristo, que morreu, foi crucificado, morto, mas ressuscitou verdadeiramente. Venceu a morte. Então, esse quarto domingo nos apresenta isso. O quinto domingo, o Evangelho nos apresenta a mulher adúltera, uma mulher que foi pega em adultério. E o que é que dizia a lei judaica, a lei mosaica? Ora, a lei de Moisés são 10 mandamentos, mas os judeus, querendo, os fariseus, doutores da lei, os mestres da lei, querendo justificar, as suas coisas terrenas, é o que acontece muito com as religiões, tentam trazer a lei, tentam trazer a Sagrada Escritura para justificar as coisas aqui da terra. E os judeus, eles pegam os 10 mandamentos e dividem lá em códigos. São 613, salvo melhor juízo, 613 códigos desmiuçados da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, a Torá. E nesses códigos está lá: se uma mulher for surpreendida em adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. Olha a lei que parece ser
mais lei dos homens do que de Deus. E foi o que Jesus veio dizer, não. Então, eles querendo surpreender Jesus. Ora, se Jesus dissesse, não apedreje não, eles iam dizer, olha, tá vendo? Ele está aí contra a lei. Se ele dissesse, apedreje, aí Jesus estaria entrando em contradição com aquilo que ele pregava. O que foi que sabiamente o mestre fez? Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra contra esta mulher. E diz a Sagrada Escritura que foi saindo um a um, jogando as pedrazinhas no chão, a começar pelos mais velhos. E Jesus olha para a mulher piedosamente, onde estão aqueles que te condenaram? A mulher disse, não sei. E Jesus olhou para os olhos dela, fitou os olhos dela, assim como está olhando para cada um de nós neste momento, e dizendo assim, vá, eu também não te condeno, mas não peques mais. Olha a palavra, não peque mais, vá, mas não peque mais não. É o que Jesus está dizendo para cada um de nós, meu caríssimo irmão e minha caríssima irmã. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. O Domingo de Ramos, as igrejas de fé católica celebram a paixão de Jesus Cristo. Fazem a procissão dos ramos para lembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus que vai ser aclamado como rei. O povo que aclamou Jesus é o mesmo povo que mais adiante, na sexta-feira, vai condená-lo à morte. Porque o povo agora se revolta, né? Vamos dizer assim, ludibriados pelo poder religioso judaico. Justamente porque o povo esperava um Messias que viesse dominar, que viesse ser rei pela espada. Assim como foram os reis do Antigo Testamento, assim como foi a conquista da terra de Canaã, assim como foi a passagem pelo deserto, enfrentando povos bárbaros pelo caminho até chegar à terra prometida. Então o povo também esperava que contra o jugo do Império Romano, Jesus viesse assim. E Jesus, claramente, em suas pregações, deixa claro, uns entenderam, outros não entenderam, que o reino dele não é deste mundo. Que Jesus veio trazer um reino, não um reino terreno, um reino que mata, que explora, um reino que busca o poder, um reino que coloca Deus no dinheiro, nas riquezas. E pelo contrário, Jesus veio trazer o reino de Deus, o reino espiritual, o arrependimento dos pecados, o olhar para o outro e ver a presença de Deus, um Deus da vida e não o Deus da morte. E o mesmo povo que aclama Jesus como rei no Domingo de Ramos, Hosana, o filho de Davi, é o mesmo povo que vai olhar para Cristo na sexta-feira e vai dizer assim, crucifica-o, crucifica-o. Olha o que o povo esperava. O povo esperava esse rei dominador. Os primeiros cristãos celebravam por este período, o Domingo de Ramos, mas celebravam ao mesmo tempo a solenidade do Cristo Rei. A solenidade do Cristo Rei, que nas igrejas de fé católica é colocada no final do ano litúrgico. Então, no princípio não era assim, tinha-se uma lógica. O mesmo rei que foi aclamado, que depois... Então, trazia-se a solenidade do Cristo Rei do universo para este tempo. Mas bonito também quando se celebra a paixão do Senhor. Domingo de Ramos, em seguida a celebração da paixão do Senhor. Nós aqui na Diocese de Campina Grande celebramos a paixão do Senhor na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa. Então o Domingo de Ramos é justamente esse tempo para a gente lembrar do Cristo Rei. O Cristo aclamado como Rei reconhecido. E Cristo não quis entrar na cidade de Jerusalém triunfante montado em um cavalo. Montada em um jumentinho. O jumento, que era símbolo da pobreza, era símbolo da paz, era símbolo da humildade. O jumento representava a paz no Antigo Testamento para se cumprir a profecia. Eis que o rei vem montado em um jumentinho.
o Rei da Paz, o Cristo, aquele que viria salvar a humanidade. E assim Cristo foi. Em um gesto de humildade, entra na cidade de Jerusalém em um jumentinho, dizendo para o seu povo que eu sou o príncipe da paz. Eu sou aquele que vim trazer a humildade. Não vim trazer um reino de espada e de sangue, mas um reino de paz. Olha o que o Cristo, na sua humildade, trouxe nessa simbologia do jumentinho. Na segunda-feira santa, após o domingo de Ramos, a liturgia nos apresenta Jesus indo até a casa dos seus amigos em Betânia, a casa de Lázaro, aquele a quem ele havia ressuscitado dos mortos. E muita gente ia para a casa de Lázaro no tempo em que Jesus estava lá. Certamente a maioria, boa parte deles, não somente para ver Jesus, mas para ver de perto Lázaro, aquele a quem ele havia ressuscitado dos mortos. E diz o Evangelho que Maria imediatamente, Jesus quando chega com seus discípulos, Maria guardou muito perfume, um frasco de perfume muito caro da época, e começa a lavar os pés de Jesus, lava os pés de Jesus. A sala ficou, vamos dizer assim, coberta com perfume, um perfume caro, que aproximadamente ele valeria umas 300 diárias. Se ele valeria 300 diárias, vamos dizer que fosse uma diária de uma pessoa que trabalha de pedreiro, por exemplo. Uma diária de um pedreiro é 120, 130, 140 reais, depende, né? Vamos dizer que fosse 120, já dava 36 mil. Olha, como se fosse hoje, o perfume era tão caro que valeria 36 mil. Mas vamos pegar uma diária simples, de 80 reais, que é de uma diarista, de um servente, de pedreiro, já daria 24 mil reais. É como se este perfume, ele valesse 24 mil reais. E Judas, né, na sua ganância, ficou com o olho grande em cima e disse: mas esse perfume aqui deveria ser vendido para poder a gente distribuir com os pobres. E Jesus vai dizer: olha, Judas, pobres sempre tereis. O que Maria está fazendo aqui já é preparando a minha sepultura, preparando o meu corpo para a sepultura, coisa que não se teria tempo de fazer. Porque quando Jesus foi crucificado, o sábado já não se podia, não tinha tempo mais para fazer nada, porque era o sábado santo, era o Shabá judeu. Ninguém não podia mais fazer nada no sábado. E Jesus em vida curou no sábado, fez muitas maravilhas no sábado, foi criticado, mas para que todos soubessem que Jesus é Deus, que Jesus é aquele que é o Senhor também do sábado, né? Quando certa vez vão perguntar para Jesus, né, por que aquele prega, ele se acha maior do que Abraão? Jesus disse: sim, está aqui quem é maior do que Abraão. Antes que Abraão existisse, eu já era. Eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. E Deus, quando se revela a Moisés, diz: eu sou, me enviou até vocês. Diga isso ao faraó: eu sou, me enviou até vocês. E voltando lá para aquela casa de Betânia, Maria preparava ali o corpo de Jesus. Judas não estava interessado ali em ajudar pobre, coisa nenhuma. O que Judas estava interessado era no dinheiro, porque ele era o ecônomo do grupo, né? Diz a Sagrada Escritura que ele roubava o dinheiro do grupo, né? Que se juntava para comer, para fazer alguma coisa. Quarta-feira Santa, né? Jesus já revela para os discípulos quem é o traidor na quarta-feira santa. E o hoje de quinta-feira, Jesus vai se dar na Eucaristia. Jesus, vendo a última ceia, né, fazendo a última ceia com seus discípulos, se dá no pão e no vinho. Institui a Santíssima Eucaristia, institui o sacerdócio. O sacerdócio eterno é o Cristo, mas ele pede para que os discípulos celebrem cada vez que se lembrar do sofrimento dele.
E Judas é o traidor. Judas vai até os sumos sacerdotes e os doutores da lei e pergunta o que é que eles darão para ele se ele entregar Jesus. E oferecem a Judas 30 moedas de prata. Ora, meus irmãos, 30 moedas de prata era o preço de um escravo. 30 moedas de prata era o preço de um escravo, era o salário, o preço de um salário. Então, isso significa dizer que se Judas fosse entregar Jesus hoje, o preço do salário mínimo é R$ 1.518. Então, é como se Jesus tivesse sido entregue por R$ 1.518. 30 moedas de prata no tempo, né? No tempo lá era o salário, né? O salário, o preço de um escravo. Então, veja, por tão pouco, Jesus foi vendido, Jesus foi traído. E Jesus costumava rezar no Monte das Oliveiras, e lá estava, e Judas foi com os soldados romanos, soldados herodianos, foi até Jesus, chega até Jesus, pede permissão para beijar o rosto de Jesus, e com um beijo ele trai o Filho do Homem. E diz a Sagrada Escritura que ali o pegaram e o levaram, né, para ser julgado. Então foi isso que aconteceu lá quando Jesus estava em oração no Monte das Oliveiras, né, no Getsêmani, né, onde ele lá diz a Sagrada Escritura que suou sangue. Chegou o momento em que ele pediu a Deus que Deus afastasse aquele momento, afastasse dele aquele cálice, mas ele cai em si e diz: mas não se faça a minha vontade, se faça a tua vontade. Como homem, ele sentiu, ele se angustiou, mas como Deus, por trás da sua humanidade se esconde a divindade, ele diz: se faça a vontade do Pai. Na Sexta-feira Santa, hoje, nós estamos aí vivenciando o tempo, o dia maior, o dia de luto, de sofrimento. Já estava, na quinta-feira era a festa da Páscoa. Jerusalém estava superlotada, vamos dizer assim, de turistas, gente que vinha de todas as cidades para a festa da Páscoa. E Jesus se reuniu com os discípulos e quis celebrar a Páscoa também. Só que uma Páscoa diferente, né? Uma Páscoa diferente. Enquanto se sacrificavam carneiros, comiam ervas amargas para lembrar o sofrimento do deserto, Jesus ali se dá como a própria oferenda, o próprio sacrifício. Por isso, meus irmãos, que cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós passamos a celebrar aquela mesma situação em que Jesus estava ali se oferecendo verdadeiramente. A gente se lembra, a gente relembra, a gente celebra novamente, a gente se coloca. O sacerdote torna-se um outro Cristo, né, consagrado para fazer a consagração e as espécies de pão e de vinho serem transformadas no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos para a sexta-feira, hoje. Sexta-feira, Jesus, ele se coloca, como diz o Antigo Testamento, Jesus conduzido como uma ovelha ao lado dos seus tosqueadores, de cabeça baixa, muda, mais uma ovelha que vai sendo conduzida para o matadouro. Bofetadas, coroa de espinhos, mas ele ali calou-se diante de tanta coisa, diante de tanta angústia, depois de ser negado 3 vezes por Pedro, depois de ter sido entregue por um dos seus amigos. Olha só, quando os discípulos perguntam a Jesus: mestre, quando Jesus diz: um de vós me há de trair, né? E aí eles perguntam: mestre, por acaso sou eu? E João se inclina ali no ombro de Jesus, diz a Sagrada Escritura que um dos discípulos se curvam ao ombro de Jesus e perguntam quem iria o trair. Jesus diz: aquele a quem eu embeber
o pão molhado no vinho e entregar para ele, esse será o traidor. Mas os discípulos ainda não queriam acreditar. Quando Jesus molha o pão e entrega a Judas, Jesus faz um gesto cultural. Quando, por exemplo, você convidava na cultura judaica, trazia um convidado para a sua casa, ou muitos convidados, e você pegava o primeiro pedaço e embebesse no molho ou no vinho e entregasse, era um sinal de que ele queria dizer assim: você é bem-vindo, você é meu amigo. E Jesus quis fazer isso com Judas. O primeiro pedaço foi para ele, como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, o que você tem de fazer, faça depressa, mas está aqui, ó. Então a primeira comunhão foi dada a Judas. O primeiro pedaço de pão foi dado para Judas, para Jesus dizer assim: você é meu amigo. Jesus não guardou o rancor de Judas. Jesus acreditava, apesar dele saber que Judas iria o trair, mas ele acreditava na mudança de Judas. Confiando no livre-arbítrio, Jesus fez esse gesto. Mas, infelizmente, Satanás já havia tomado conta do coração dele, diz a Sagrada Escritura. Pois bem, meus irmãos, e Jesus aí é conduzido a Pôncio Pilatos, primeiro vai para Anás, depois vai para Caifás, vai para Herodes, e jogam Jesus de um lado para o outro. Olha o sofrimento do mestre, até chegar no rei Herodes. Por que ficou indo para os doutores da lei, para Caifás, para Anás, para Herodes? Porque naquele tempo, o poder religioso do judaico não podia matar ninguém, só quem podia matar era o Império Romano. O Império Romano era quem tinha o poder de crucificar, de matar a pessoa. Então, por isso que Pilatos, quando diz assim, eu não vejo culpa alguma neste homem. Eu não vejo culpa alguma neste homem. Por que vocês querem o matar? Levem para Herodes e depois... Não, ele se fez inimigo do imperador, ele está provocando subversão entre o povo, então você deve o crucificar. Então fizeram de tudo, e o próprio povo, quando Pilatos oferece para liberar Barrabás e soltar Jesus, porque era costume da Páscoa, né? Na Páscoa soltar um detento, soltar um prisioneiro. Então Pilatos coloca Jesus e Barrabás. Barrabás era um bandido, mas aí o povo, né, já com a cabeça virada pela cúpula judaica, o mesmo povo que o aclamou como rei está lá dizendo: crucificam, não temos outro rei senão César. César é nosso rei, o Império Romano é a quem nós devemos obediência. E Pilatos flagela, tenta soltar Jesus de todas as formas, mas não obtém êxito. E aí o levam para ser crucificado. E lá no alto do Gólgota, o mestre se entrega. Jesus desce à mansão dos mortos. Jesus, Deus que quis se fazer um de nós, também morreu como um homem morre, desceu à mansão dos mortos, ficou a sexta, o sábado, o dia inteiro, e na madrugada ele ressuscita verdadeiramente. Ele vence a morte, nos ensinando que também devemos vencer as mortes da nossa vida. Quantas vezes não traímos Jesus na nossa vida? Traímos Jesus da forma que Judas traiu, às vezes trocando Jesus por coisas que não condizem com o reino de Deus. Trocamos Jesus por muitas coisas banais, muitas vezes. Então, que cada um, quem é o padre para julgar aqui vocês, para julgar cada um de nós? Porque quando nós morrermos, nós não seremos julgados pelo julgamento que fazemos dos outros. Nós seremos julgados pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E cada um, durante esta Semana Santa, até o domingo da ressurreição, coloquemos a mão na nossa consciência e vejamos, hoje à noite, depois de amanhã, durante o período da Páscoa, como eu estou servindo a Deus, como anda a minha fé, como estou me colocando nas mãos do Senhor. Eu estou trocando o Senhor por coisas supérfluas, muitas vezes deixando de ajudar uma pessoa, muitas vezes deixando de fazer minhas orações para me ocupar com outras coisas,
muitas vezes falando do outro, muitas vezes olhando o cisco que tem no olho do outro, enquanto no nosso tem uma trave bem grande. Então, tudo isso faz com que a gente venda o mestre, troque o mestre por estas coisas que nos afastam dele. Então, meus queridos irmãos, nós desejamos a todos uma feliz Semana Santa, uma Páscoa abençoada. E que Jesus possa ressuscitar no coração de cada homem e de cada mulher de boa vontade. Que Deus nos abençoe. Façamos a nossa oração para encerrarmos esta reflexão neste período santo, o período da Semana Santa, o período da Páscoa que se inicia no domingo. Eterno Deus, nós te pedimos, Pai, abençoai todos nós que fizemos a Quaresma, que estamos na Santa Semana e que estamos nos preparando para que Cristo ressuscite verdadeiramente no nosso coração. Que a gente aprenda a amar e junto com amar a gente saiba perdoar, porque quem não perdoa não ama. Que Cristo nos abençoe. Rezemos todos juntos com o Padre a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E vamos pedir a bênção do nosso Deus sobre todos nós. Desça sobre todos nós a bênção do Deus eterno e todo-poderoso, Ele que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até lá.